Boa noite, privilégio estar aqui com os irmãos, nesse contexto de celebração, de gratidão a Deus, por tantos anos dessa igreja, uma igreja centenária, coisa extraordinária, num tempo em que o Evangelho tem sido questionado e banalizado por tantas igrejas, por tantas denominações, a gente poder celebrar uma igreja, celebrar um aniversário de uma igreja centenária é algo extraordinário. Que Deus os abençoe, que Deus lhes dê graça para continuar abençoando a vida dessa cidade, das pessoas que congregam aqui, que se ajuntam aqui a vocês. A última vez que eu estive aqui, não tinha essa reforma não. Entrei ali, fiquei encantado. Vocês estão de parabéns, está muito bonito, muito mesmo. Que Deus possa usar esse templo aqui para propagação, expansão da palavra dele. Queria convidá-la a abrir aí a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas 18, vamos ler a partir do verso 9, uma história muito conhecida de todos nós. Lucas capítulo 18, a partir do verso 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto de pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Essa parábola ela tem muito a nos ensinar sobre oração, sobre humildade, sobre vários assuntos. Mas Cristo a contou com um propósito principal, especial, e Ele mesmo diz isso na parábola. Ele diz aí que propôs essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos. Esse é o propósito principal dessa história. Jesus também nos diz onde essa história ocorreu. Aí no verso 10 ele diz que 2 homens subiram ao templo para orar. O ofício religioso mais sublime que existe é, sem dúvida alguma, a oração. E 2 homens, diz a história, subiram ali a colina de Sião, ao templo, para orar. A oração do judeu não acontecia no mesmo contexto que o nosso, que o meu e o seu. A oração do judeu ela era feita no templo. Normalmente ela acontecia no momento do sacrifício. E os sacrifícios diários eles aconteciam às 9 da manhã e às 15 da tarde. Como em vários momentos nas escrituras nós vamos ver, a hora terceira e a hora nona. E à medida que o sacerdote oferecia o sacrifício, ele também oficiava ali no altar de bronze
onde o sangue era derramado. À medida que o sacerdote fazia o sacrifício, ele adentrava ali ao santo lugar, queimando o incenso. E nesse momento, fosse na hora terceira, fosse na hora nona, quando o sacerdote queimava o incenso, quando o sangue era derramado, nesse momento o judeu, adorador ali do templo, orava. Era nesse momento que ele levantava o seu clamor, o seu pedido, a sua súplica ao Senhor. Porque na compreensão do judeu daquela época, esses dois elementos, eles estão relacionados. Na compreensão do judeu daquele momento, a oração é feita enquanto o sacrifício é oferecido. Na compreensão daquele judeu, enquanto o incenso é queimado, os clamores são elevados ao Senhor. E Jesus diz que eles subiram. No paralelismo usado por Cristo, isso aqui é muito importante de ser observado. Depois Jesus diz que eles desceram. E isso aqui é literal, porque o templo ficava ali no alto da colina de Sião. Cristo diz que ambos, os dois eram judeus, um fariseu e o outro publicano. E a ordem a qual Jesus menciona esses dois homens aqui, ela é extremamente importante. O fariseu era o religioso mais rigoroso do judaísmo da época de Jesus. A Bíblia menciona alguns fariseus conhecidos, chama alguns dos fariseus pelo nome: Nicodemos, José de Arimateia, Saulo de Tarso. Eram homens rígidos em seus procedimentos, eles cumpriam à risca os seus deveres religiosos. E foram eles os principais adversários de Cristo, eram inimigos ferrenhos do nosso Senhor. O outro, Cristo diz que era um publicano. Publicano eram judeus que cobravam impostos em nome e para os romanos. E você deve saber disso, isso era algo extremamente mal visto pelo povo, principalmente, ou não só porque era um judeu a serviço dos romanos, mas porque esses judeus não eram honestos na sua tributação. Além disso, o dinheiro romano, que era ali o denário, ele era tido pelo judeu como algo impuro, de forma que o judeu que tocasse, que encostasse no denário romano, no denário gentílico, ele precisava passar por todo aquele processo de purificação. A Bíblia fala de alguns publicanos famosos, como Zaqueu, como Mateus. Então são esses dois homens, ou desses dois grupos que se dirigem, que sobem ao templo para orar. E Jesus então apanha o exemplo deles, ou a história deles, e vai contrastá-los. Cristo diz que o fariseu posto em pé orava de si para si mesmo. A oração dele é uma autopropaganda. Era ali um movimento circular. E Jesus diz que nos lábios daquele fariseu estava a seguinte oração: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Esse homem é alguém que está inundado de justiça própria. Aqui nós estamos diante de alguém que está na sua empáfia, cheio de justiça própria.
E na justiça própria desse fariseu, nós percebemos claramente duas características. Primeiro, um olhar de cima e distante. Perceba que o fariseu, ele usa pronomes demonstrativos. Esse publicano, aquele publicano. Quando o filho mais velho da parábola está ali fora da casa discutindo com o pai, ele se volta para o pai e diz assim: esse teu filho, que desperdiçou os bens com meretrizes. Na conversa que Jesus tem com o doutor da lei, em que ele ouve ali a parábola do bom samaritano, Cristo vira para o doutor da lei e pergunta: qual desses, qual dos três parece ser o próximo? E ele responde: aquele que usou de misericórdia para com o outro. As pessoas que confiam na justiça própria, elas têm essa característica, elas têm um olhar de cima e distante. Lhes é próprio essa postura, lhes é característico isso. Esse tipo de olhar de cima e distante tem nome: orgulho, empáfia, arrogância. E é importante lembrar que orgulhar-se é um verbo transitivo, ou seja, nós nos orgulhamos de algo. A pessoa se orgulha de quê? Por que ela se orgulha disso? Perceba que esse olhar de cima e distante é também um olhar que não se inclui. É um olhar que está longe, é um olhar que aponta, é um olhar que usa pronomes demonstrativos. Por isso que na justiça própria existe ali um movimento de recuo, de afastamento, um movimento de não inclusão. E é assim que se transmite um recado. Qual recado? Eu sou diferente. E por ser diferente, sou melhor. Veja se não é isso que ele diz. Aberta, veladamente. Ele diz: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Não sou. Eu não roubo, eu não sou injusto, eu não sou adúltero como os homens, como os demais. E muito menos como esse publicano. Pelo contrário, eu jejuo 2 vezes por semana e dou o meu dízimo de tudo que ganho. Ele se sente acima, fora, melhor. E aí você perceba que é diferente de não compactuar-se. Por que é importante dizer isso? Porque Jesus vai à casa de Zaqueu, um publicano. Como também vai à casa de Simão, um fariseu. Jesus come com publicanos e fariseus, mas Jesus era diferente de publicanos e fariseus. Mas não é isso que nós vemos aqui na história contada por Jesus. O fariseu, ele se acha melhor, e não apenas se acha melhor, ele se exalta por isso. Ele se engrandece, ele se gaba. Não existe nele nenhum desejo de servir em amor. Ele não se reclina. E não se reclina porque pensa estar acima e nunca abaixo. Ele cresce e recua. É o primeiro e mais característico movimento da justiça própria. Cresce e recua.
A segunda característica da justiça própria desse fariseu é o seu legalismo. Ele não apenas sente-se diferente, ele entende que faz diferente, que faz melhor. No legalismo, a confiança ela é colocada na forma como se faz, na forma como se age, no proceder. No legalismo, o eixo da confiança desloca-se para a própria pessoa, ali na sua performance. No legalismo, o eixo da confiança não está no sacrifício de Cristo, não está na mediação do Cordeiro, não está no ofício sacerdotal. No legalismo, o eixo da confiança migra do sacrifício, do altar, do sangue, da intercessão sacerdotal para o eu fazer, para aquilo que eu faço. Eu sou o melhor. Eu faço. Isso é legalismo. Algo extremamente sério. Porque no legalismo nós deixamos de confiar no mérito, na obra redentora e suficiente de Cristo e fazemos com que toda a confiança ela se desloque para a performance, para a auto-performance, para a autopiedade, para a moralidade, para a religiosidade, para as obras. Gente, perceba o seguinte, o fariseu aqui, ele é extremamente sincero. Extremamente sincero, ele não está aqui encenando, ele não está aqui mentindo, ele realmente pensa assim, ele realmente crê que ele cumpre a lei, ele diz: eu faço, eu consigo, eu tenho feito. Na justiça própria, existem sempre esses dois movimentos, um movimento de deslocamento, de olhar de cima e de fora, que é o que Cristo diz, confiar em si mesmo e desprezar os outros, que na verdade é verso e reverso da mesma moeda, uma coisa leva a outra. E eu não apenas sou melhor, eu faço melhor. E aí aparece o anticlímax da parábola. Muitas parábolas de Jesus possuem esse anticlímax. Impressionante como que Jesus ele não prega preocupado em ser popular. Jesus prega preocupado em ser verdadeiro. E as parábolas de Jesus, elas têm sempre, na maior parte das vezes, não todas, esse anticlímax. Porque Jesus vai e se refere ao publicano. E quando Jesus se refere ao publicano, provavelmente os ouvintes ali pensaram em algo sujo, em alguém extremamente pecador. E aí Jesus vira e diz que o publicano, estando em pé, longe, percebe essa palavrinha, longe, existe nele uma reticência do sagrado. Ele está longe. Existe nesse homem um profundo senso de inadequação, de contaminação. Existe nele uma compreensão de pecado, a ponto de que Jesus diz que ele não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito. Algo da época, algo cultural, uma postura, uma prática
do povo judeu, porque quando aquele povo desejava assim, de forma dramática, deixar clara a sua humilhação, eles batiam no peito. Ainda hoje é assim. E nesse ato dramático, aquele publicano ora e diz: ó Deus, faz propiciação a mim, pecador. E aqui você não deve se esquecer de um detalhe importantíssimo. É nesse momento que o sacrifício está acontecendo. E nesse momento ele diz: ó Deus, faz propiciação por mim, pecador. Lembre-se, ele diz, do propiciatório. Lembre-se do lugar da misericórdia. E aí vem a conclusão de Jesus. 2 homens sobem, 2 homens oram, 2 homens descem. Quando o fariseu usa o pronome, ele usa o pronome do afastamento. Graças a Deus que eu não sou como os demais homens e como aquele publicano. Já Jesus, ele aproxima. Digo-vos que este. Jesus agora inverte. Agora, primeiro é o publicano, depois o fariseu. Agora, Jesus usa o demonstrativo de distância, este e não aquele. E ele faz isso porque, como ele mesmo vai dizer, aquele que se humilha será exaltado. E é muito importante que você entenda isso aqui. Quando Cristo diz que aquele que se humilha será exaltado, preste atenção nisso, porque às vezes a gente percebe que as pessoas entendem essa palavra de Jesus de forma equivocada. Não é a humildade que se torna uma virtude e produz exaltação. Não é isso. A humildade que Jesus tem em mente aqui é aquela condição de miserabilidade da primeira bem-aventurança. Você já parou para pensar que o maior sermão pregado pelo maior homem da história, como que ele começa? Como que tem início o maior sermão da história? O maior sermão já pregado começa de que forma? Bem-aventurados os humildes de espírito. O que se humilha será exaltado. Não é que a humildade que se torna uma virtude, produzindo exaltação. A pessoa reconhece o humilde de espírito, ele reconhece que ele não tem o que barganhar, ele não tem o que trocar, ele não tem o que oferecer, ele não tem o que negociar, ele não tem o que oferecer em contrapartida. O que se humilha é aquele que chega diante de Deus de mãos vazias e diz: eu não tenho, Senhor, nada em mim, absolutamente nada para oferecê-lo nessa relação. Eu sou pobre, cego e nu. Essa foi a verdade central da Reforma Protestante. A justificação, ela precisa ter como pré-condição o autoesvaziamento. É nessa condição de autoesvaziar-se, de empobrecer-se, de abrir mão de presunções, é quando você se percebe pobre, miserável, cego e nu diante de Deus. E aí, o Senhor faz o processo de exaltação, que nada mais é que o processo
de justificação. Justificar alguém com a justiça de Cristo, isso é exaltação. Isso é exaltação. Agora, pense nos judeus. Pense no povo de Moisés, povo de Davi, povo de Abraão, dos grandes patriarcas, dos grandes profetas, dos salmistas, povo dos milagres de Deus, povo de João Batista, povo de Jesus Cristo. Irmãos, quantos privilégios, quanta graça dispensada a esse povo. A história dos judeus é uma história repleta, encharcada de muita graça. Graça é favor imerecido, é um favor que é dispensado àquele que não pode comprar. E impressiona que dentro de um povo cuja história é marcada pelo favor imerecido, existe aqui um religioso, um líder religioso, um doutor da lei, um fariseu que não tenha a menor noção de graça. Isso é impressionante. Como que o povo da graça produziu líderes religiosos que nada sabiam de graça, que perderam completamente a compreensão e a noção de graça. E aqui nós temos um alerta das Escrituras. Justamente o povo mais favorecido com a graça pode se tornar o povo mais cego na justiça própria. Se você já leu a carta aos Romanos e a carta aos Gálatas, você sabe que foi esse um dos principais assuntos a serem tratados ali pelo apóstolo Paulo. De judeus que começaram a confiar em si mesmos, que deixaram o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho da graça, e passaram a confiar nas suas obras, nos seus méritos, na sua performance. Em muitos momentos, Jesus chamou os fariseus de hipócritas. O que seria uma pessoa hipócrita? Nós pensamos que o hipócrita é o cínico, o descarado, o debochado, aquele que conscientemente vira um cínico. Mas não é bem isso que significa hipócrita. Ele chega nesse ponto. Mas a condição mais delicada da hipocrisia não é essa. Não sei se você sabe disso, se você já ouviu falar, mas no mundo greco-romano, o teatro nasceu com um homem chamado de Sófocles. Era, naquela época, um teatro de arena. Os atores de Sófocles, eles não encenavam, eles não apareciam com o próprio rosto. Eles apareciam ali com as máscaras do seu personagem. E existia uma clara distinção entre o ator e o personagem. E quando o ator entrava em cena ali na arena, ele era Hipócrates. E ele incorporava a máscara e ele acabava acreditando no seu personagem. Isso era importante para não haver confusão na mente do público, porque até hoje existe isso, né? Às vezes o público confunde o ator com o personagem. Às vezes atores em alguns lugares públicos são agredidos com palavrões e algumas outras formas de agressão, porque o público não entendeu que o ator é um e o personagem é outro. Que existe essa diferença. Quando o ator acreditava no seu personagem, ele virava hipócrita.
Ele crê na aparência, ele crê na mentira, ele crê na máscara, ele crê no falseamento. Ele não percebe que existe diferença entre a realidade e o papel que naquele momento ali ele está desempenhando. Esse é o hipócrita a que Jesus se refere. Não é aquele cinismo declarado, mas é uma cegueira que não percebe o que realmente é. E aqui existem dois princípios de confiança: a confiança em si mesmo. Contou uma parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, desprezavam os outros. Perceba isso. Não é um momento pontual do fariseu. Não é. Não é só aquele momento ali no tempo. Não, a confiança em si mesmo, é a filosofia de vida daquele homem. Ele avança ao longo da história, da sua história, confiando em si mesmo. Então, nós temos aqui um homem que a vida toda confiou em si mesmo. E o segundo princípio de confiança, aqui na parábola, é aquele senso de miséria pessoal. Exatamente o contrário da postura do fariseu. Esse senso de miséria pessoal leva o homem a confiar e a depender tão somente e unicamente da misericórdia de Deus. E isso é expresso na confiança do sacrifício, no ato propiciatório. Irmãos, meus irmãos, quando nós perdemos a confiança, toda a confiança em nós mesmos, e passamos a confiar tão somente em Cristo, sabe qual é o nome disso? Fé. Fé é uma transferência de confiança. As Escrituras dizem que no momento em que nós temos fé, ou seja, quando nós deixamos de confiar em nós mesmos e passamos a confiar em Cristo, quando isso acontece, existe justificação, redenção. Justificação, você já ouviu isso? É um ato. Isso é muito importante. Mas o princípio operante da justificação, qual é o princípio operante da justificação? Não confiarmos em nós mesmos, mas tão somente em Cristo. O princípio operante da justificação, ele precisa se perpetuar enquanto uma filosofia, um sinal de vida. Todos os dias, em todos os momentos, quando oro, quando leio as Escrituras, em todos os momentos, a lógica das nossas vidas não deve ser mais a confiança em nós mesmos, naquilo que nós fazemos. Devemos confiar tão somente, unicamente em Cristo, o tempo todo, como Paulo vai dizer: já estou crucificado com Cristo. O princípio da justificação que aconteceu no passado, lá no ato, ele se perpetua, de forma que o justificado, o crente em Cristo, ele caminha em confiança, não nele mesmo, não na sua capacidade, não nas suas obras. Ele confia o tempo todo tão somente em Cristo Jesus. Eu preciso, você precisa, essa igreja precisa, a igreja que eu pastoreio precisa, nós cristãos precisamos lembrar desse fato todos os dias, porque a minha, a sua, a nossa tendência é de, ao longo da vida, deixarmos de confiar em Cristo e passarmos a confiar nos nossos méritos. Somos membros de uma igreja reformada.
Somos membros de uma igreja centenária, de uma denominação centenária. Fazemos as nossas orações, as nossas devocionais regularmente, entregamos os nossos dízimos, as nossas ofertas. Ou seja, não somos como os nossos vizinhos, não somos como os nossos colegas de trabalho, não somos como os nossos parentes. E quando a gente começa a pensar assim, a gente desloca o eixo da confiança do sacrifício para nós mesmos. Deslocamos o eixo, a fé na obra meritória de Cristo para aquilo que nós fazemos. E o nome disso é justiça própria. Isso está muito evidente. Isso fica muito evidente na forma como nós lidamos com o nosso próximo. Como? Nesse olhar de cima, nesse olhar distante, nesse olhar de fora, que não se inclui, nessa confiança na virtude própria. Leia a carta aos Gálatas. Esse foi o problema daquele povo. Diz o apóstolo Paulo que eles começaram crendo em Cristo, mas em algum momento deixaram de confiar no sacrifício e passaram a confiar nos seus méritos. E Paulo disse: vocês abandonaram o Evangelho. Eu quero encerrar falando dois grupos que aqui existem. Você que é crente. Você que é crente. Em quem você confia? No que você confia? Você acha que alguma coisa que você faz pode justificá-lo diante de Deus? Você acha que existe alguma coisa de bom, de bem, de justo, de belo na sua vida que não seja fruto da graça de Deus? Você acha que a sua devoção, a sua piedade, tudo de bom e louvável que existe em você, não é expressão da graça de Deus? Foi Deus quem lhe deu. É Deus quem sustenta isso em você. Se Deus retirar de nós as suas expressões de graça, preste atenção nisso. Se Deus retirar de nós as suas expressões de graça, nós entramos em colapso. Nós entramos em falência, em caos. Portanto, eu lhe pergunto, no que é que você confia? Se você confia em você mesmo, ao lidar com o outro, você lida na posição do eu sou melhor, eu faço melhor. Anulou-se, perdeu-se completamente a perspectiva da graça. Adotou-se a postura do dedo rígido, que faz sempre o recuo e nunca está disposto a servir. É a postura daquele que se acha o santarrão, o crentão, o bonzão. Afinal, você é o reformado, o presbiteriano, o calvinista, Não significa que essas coisas não tenham valor. Elas têm muito valor. Significa
que nós não podemos colocar nelas a nossa confiança. Certamente que essas coisas são fruto da graça de Deus, mas é tão somente Cristo a fonte dessas bênçãos. Todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do alto, do Pai, descendo do Pai das luzes. Em quem você confia? E eu pergunto a você que aqui está e ainda não fez essa transferência de confiança, você que não tem fé em Cristo Jesus, em quem você confia? Talvez você confie no fato de que você pense assim: eu não roubo, eu não mato, eu não faço mal a ninguém, eu pago as minhas contas, eu até venho à igreja de quando em vez, eu isso, eu aquilo. Para mim já ficou claro, você já respondeu. Você usou o pronome de quem você confia. Eu. Propôs essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos e, por se considerarem justos, desprezavam os outros. Sabe o que pode estar faltando no seu caso? Um pouco de luz, um pouco mais de luz, de clareza e um bom espelho. Luz e espelho. Porque quando nós temos luz e temos um bom espelho, a gente percebe quem nós somos de verdade. Talvez você precise de um espelho maior. Sabe qual espelho que eu estou falando aqui? Jesus Cristo. Jesus é o espelho ao qual nós devemos nos comparar. Jesus. Luz e espelho. E quando você tiver luz e espelho, você vai perceber como que eu sou diferente dele. Ele é justo e eu não. Ele é santo e eu não. Ele é puro e eu não. Você precisa ir até a cruz e olhar para o que Cristo fez. E ali na cruz, você poderá dizer: Senhor Jesus, aqui eu sepulto todos os meus méritos e passo a crer e a depender tão somente do Senhor. C.S. Lewis, um dos gênios da literatura cristã, ele disse que, no final de tudo, só existem dois tipos de pessoas: aqueles que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aqueles a quem Deus diz, seja feita a sua vontade. É a diferença, diz Lewis, entre céu e inferno. No final das contas, o mundo se divide entre aqueles que dizem eu e aqueles que dizem faz propiciação de mim, pecador. Vamos orar. Ó Deus, tenha piedade de nós.
Ajuda-nos, ó Deus, a percebermos a nossa arrogância, a nossa empáfia, o nosso orgulho. Ajuda-nos, ó Deus, a descansarmos e a confiarmos tão somente no Senhor, no mérito, no sacrifício do Cordeiro. Ó Deus, não há nada mais importante para termos intimidade com o Senhor do que a noção da justiça de Cristo revelada a nós, imputada a nós. Ó Deus, essa atitude desse publicano é a atitude de pessoas que se achegam a Ti, que têm intimidade para com o Senhor. Essa atitude de autoesvaziamento, de humildade, de compreensão de que nada temos para oferecer, nada temos para barganhar. É o início da relação, da intimidade com o Senhor. Ó Deus, abençoe os irmãos, as irmãs desta igreja. Pedimos pelo pastor, pelos presbíteros, pela liderança desta comunidade aqui. Dê a eles, ó Deus, graça. Dê a eles a Tua misericórdia, a Tua compaixão. Dê a eles sabedoria, discernimento. Dê a eles ousadia, para que nesta igreja seja anunciado o Evangelho do Senhor Jesus. Que realmente, ó Deus, como eles têm pedido ao Senhor, que este seja um ano de restauração. Restaure, ó Deus, aquilo que existe aqui, que precisa ser restaurado pelo Senhor. Vidas, relacionamentos, sonhos. Que a Tua graça seja dispensada sobre esta casa, sobre esta comunidade. E que ao fazer isto, o nome do Senhor seja engrandecido, adorado e exaltado. Nós assim oramos, lhe pedimos, por Jesus, no nome e para a glória de Jesus.